Ok. Graça e paz, amados, em Cristo Jesus. Sou o pastor da comunidade cristã Reviver, em Curitiba. Sou um dos pastores da igreja central. Além da central, temos mais 4 ou 5 em Curitiba e uma em Santa Catarina. Na realidade, eu estou apenas de passagem, estou de férias. E aí o pastor Manuel me agarrou aqui no meio do caminho. Eu estando em visita à igreja, visitando aqui a minha sogra. Mas na realidade eu estou casado com a minha esposa, a baiana, só por 2 anos. Porque já sou viúvo, perdi a minha primeira esposa depois de 29 anos de casado. Ela também perdeu praticamente na mesma época o esposo dela. Ela estava viúva há 1 ano e 6 meses e eu 1 ano e 2 meses. Minha esposa era pastora também. E Deus nos uniu. Nos conhecemos no dia 9 de novembro de 2010 e casamos em 15 de dezembro de 2010. Tá? O casamento mais rápido que eu já vi. Tá? Mas eu sempre digo assim, quando você tem o Espírito Santo como padrinho, o que é que você quer? Né? Praticamente, ela com 26 anos de casamento, eu com 29, já tínhamos uma experiência toda. E o que nos uniu primeiramente, quando nós nos conhecemos, nós passamos 1 semana em oração e jejum, para depois então nós tomarmos um passo mais precioso na nossa vida. Quando eu conto essa história, pastor, isso é inacreditável, ninguém consegue casar tão rápido. E graças a Deus nós nos damos muito bem, tá? Porque sabemos que foi o Espírito Santo que nos uniu, e nós o convidamos para ser o nosso padrinho, e ele nos uniu desta forma maravilhosa. O mais engraçado não é isso, o mais engraçado é que a gente começou a conversar, e a gente descobriu que há 15 anos atrás, nós já fomos da mesma igreja, tivemos o mesmo pastor sobre nossa vida, lembramos de todos os membros daquela igreja, mas não lembramos um do outro, nem de um da família do outro. Isso é o mais engraçado. Inclusive o pastor Roberto, que é da Bahia, também foi pastor sobre a minha vida, e é parente dela, e nós não conhecemos um ao outro, e não nos conhecemos, e não nos lembramos uns dos outros. Então é um mistério de Deus, eu falo. Assim como há muito mistério nessa igreja. Tem algumas coisas aqui, e eu sempre costumo dizer, eu tornei a minha vida cristã muito mais fácil, a partir do momento em que eu tomei o seguinte propósito. Quando eu entrei no reino de Deus, eu entendi a seguinte coisa: nada mais é por acaso na minha vida. O Filho de Deus, quando entra no reino de Deus, tudo que acontece na sua vida não é mais por acaso. Sejam coisas boas ou más, em tudo existe um propósito de Deus. Amém? Tem um mistério muito grande aqui dentro da igreja, que quando eu vi, eu já tinha visto esses dias, e quando eu olhei, eu comecei a chorar, e o Espírito falou para mim uma coisa muito interessante. Mas eu vou começar com uma outra revelação, pastor Manuel. Na sua pregação do Ano Novo, na véspera do Ano Novo, tinha aqui um banner com a pomba. Mas não tinha pomba ali, pastor. O senhor está enganado. Pois a minha esposa, ela disse que desde que ela entrou aqui no culto, ela não viu pomba nenhuma, ela só viu o mar, um mar muito azul e ondas suaves quebrando. Desde o início do culto, ela não tinha enxergado, ela foi enxergar a pomba no final do culto. Mas eu não estou vendo pomba, só estou vendo o mar, e ondas, e ondas, e ondas. E Deus estava dizendo ao coração dela, eu pedi permissão para compartilhar com vocês, com a igreja, que está vindo um novo mover sobre esta igreja em 2014. Ondas de um novo mover totalmente renovado sobre a vida da igreja. Não eram ondas fortes, arrebentando, mas eram ondas suaves, como se ondas de renovo espiritual vindo, sendo derramado sobre esta igreja. Há um novo tempo para esta igreja a partir de 2014. Algo novo vai acontecer neste lugar. E algo já está acontecendo. E hoje Deus me deu mais uma revelação enquanto eu estava orando. E Deus me deu o texto de Josué. De José. E Deus me falou o seguinte: 2014, 7 anos, pastor. 7 anos de abundância sobre a tua casa. 7 anos de abundância que não vai existir em igreja nenhuma, mas nesta vai haver. Tão grande vai ser a abundância desta igreja, em todos os sentidos, e principalmente na abundância espiritual sobre esta igreja. E o pastor tem que ser sábio como José.
e armazenar tudo isso durante 7 anos, porque depois virão 7 anos em que a igreja sobre a face da terra sofrerá grande aflição. Mas aquele que for sábio e souber administrar a sua casa como anjo do Senhor, ela não passará por essa dificuldade. E quando Deus me falou isso, Ele estava dizendo que é muito no sentido espiritual, que a igreja, quando eu falo, não é do pastor Manuel, não é da pastora, não é dos pastores dessa igreja. A igreja somos nós. Nós temos que nos preparar durante esses 7 anos que virão. Vocês têm que se alimentar fortemente da palavra de Deus, se aprofundar totalmente no Espírito de Deus, se fortalecer, porque quando vierem aqueles outros 7 anos de grande tribulação que vai haver sobre a igreja no Brasil todo, vocês estejam firmes e fortes para não sucumbirem diante das ameaças que o diabo vai lançar sobre a igreja naquele tempo. Então se preparem para esses 7 anos, se fortaleçam. Sim, a igreja vai crescer. A igreja vai ser próspera financeiramente, materialmente, vai juntar muitos bens, vai se fortalecer, será enorme neste lugar, será conhecida. Mas façam tudo com sabedoria. E a terceira, que Deus me falou. Se olham para aquela senhora ali, eu nem conheço ela, mas ela tem uma unção estranha, né? Vocês não acham? Já repararam na unção dessa senhora? Ela veio aqui na frente, ela treme toda, né? Para muitos, ela é um horror, né? Para a igreja, será que não é? Será que muitas pessoas não estranham a forma como o Espírito Santo age nela? Mas, visão profética, e Deus me falou, ela é uma águia, ela representa a igreja. E se vocês prestarem atenção nos movimentos que ela faz, ela é igual um filhote de uma águia que está no seu ninho e que deseja voar. E ele começa a bater as suas asinhas e começa a querer voar. Ela é o reflexo da igreja, de como está a igreja. A igreja precisa ser uma águia, para que ela possa voar alto e ter uma visão plena daquilo que Deus tem constituído para ela. E esta águia vai começar a voar a partir de 2014. Vocês vão ver que a unção dela vai começar a mudar daqui a alguns dias. E ela vai começar a voar como uma águia. E isso representa a igreja de vocês. Vai começar a voar. Vocês vão começar a voar alto, vão ter visão, uma visão plena de Deus, daquilo que Deus tem estabelecido como visão para esta igreja. E Deus vai simplesmente confirmar no teu coração, pastor. E te dará uma visão tão grande, da onde Ele quer levar o Senhor e toda esta igreja. É uma visão muito grande, muito forte e tremenda daquilo que Deus tem preparado. Então eu digo para vocês, tudo o que acontece ao nosso derredor não é por acaso. Em tudo existe o mistério de Deus e em tudo Deus quer nos ensinar algo. A Bíblia fala em Salmo 139 que nós nunca saímos da presença de Deus. Então eu estou 24 horas na presença de quem? De Deus. E se eu estou, eu não saio dela, eu vivo dentro dela. Aí o Espírito falou no meu coração, se você está na presença de Deus 24 horas por dia, então eu estou lhe falando 24 horas por dia, eu estou lhe ensinando 24 horas por dia. Mas é que nós estamos tão atarefados com as agitações deste mundo que nós muitas vezes não estamos dando ouvidos à voz do Espírito de Deus e não prestamos atenção a certas coisas que ocorrem dentro da casa de Deus, onde o Espírito Santo está nos falando e Ele está nos ministrando coisas tremendas. E muitas vezes não conseguimos prestar atenção nisso. E quando vi aquela senhora, eu comecei a chorar muito. E Deus falou, é a igreja, é a igreja, é a igreja. Ela vai começar a voar como uma águia. Ela ainda é um filhote, mas ela vai ser uma águia enorme neste lugar. Ela será vista enorme por todos os cantos dessa terra. Ela será reconhecida pelo seu trabalho. Porque esta é uma igreja que Deus escolheu para ser diferente das outras. Deus ouviu o clamor de muitos aqui neste lugar. Mas o que Deus vai entregar nas suas mãos, meu amado, é uma coisa muito maior do que você consegue imaginar hoje. Mas Deus vai te revelar em sonhos muitas das coisas, o que Ele quer e o que Ele deseja do seu coração. Esta é uma igreja profética. Ela andará profeticamente, ela andará apostolicamente. E muitas das coisas que vão ocorrer neste lugar vão assustar muitas das pessoas. Muitos vão correr daqui, muitos vão se assustar com o que vai acontecer neste lugar, porque não vão entender o mover de Deus neste lugar. Gravem isso.
Guardem isso no coração de vocês. Deus tem algo tremendo para vocês. Muitos irão, mas tantos que forem, 10 vezes mais virão. E se você está aqui nesta noite, é porque Deus queria que você ouvisse isso, que você guardasse isso no teu coração. Eu não sou um homem de brincar com vida nem com igreja. Deus às vezes me usa para fazer coisas malucas que eu muitas vezes não entendo, mas em todas elas que eu entreguei, Deus nunca me desonrou. Às vezes eu tenho uma incumbência dura, de às vezes falar coisas não muito boas ou coisas boas para a igreja. Quando meu irmão em Curitiba inaugurou uma igreja, a sua igreja, ele falou: pastor, você vai lá, meu irmão, vai lá abrir o culto com uma inauguração de uma palavra. Eu fui, e minha palavra foi: meu querido irmão, vou te dizer, essa igreja vai se dividir daqui a 2 anos. Foi a palavra que o Senhor mandou entregar para ele. Você acha que é fácil chegar e falar isso para um pastor que está inaugurando a sua igreja e você tem que entregar uma palavra dessas? E eu falei: os teus líderes não estão em aliança contigo. 2 anos depois, a igreja dele estava se dividindo. Então, muitas das coisas que Deus me manda entregar, eu reluto muito para entregar. Porque eu tenho um temor muito grande. Porque eu sei que vou ter que prestar contas de tudo aquilo que Deus, de tudo aquilo que eu falo. Um dia eu vou ter que prestar contas diante do altar de Deus. Tá? Então, que bom que o Senhor está gravando isso. O Senhor vai se lembrar dessa história um dia e nós ainda vamos rir muito juntos, pode ter certeza. Eu quero compartilhar mais uma pequena palavra com vocês. Não quero tomar muito tempo de vocês, não. Mas que está, e esse texto começa em Tiago, capítulo 4, versículo 8, que diz assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Se vocês quiserem abrir. Este é um outro mistério que Deus está colocando no meu coração, lá em Curitiba. E eu vou compartilhar um pouco esse mistério com vocês. Isso é ministério profético, tá, pastor? É só para doido, tá? Pessoas normais não conseguem entrar em ministério profético, não. Tem que ser doido. Tá? E o Senhor é um homem doido, por Jesus. Tá? E está disposto a fazer loucuras pelo reino de Deus. E isso Deus tem visto em teu coração e no coração da sua esposa. É por isso que Ele estabeleceu vocês neste lugar. Com ministério, com propósito tremendo. E Tiago fala 4:8, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Você primeiramente tem que desejar, buscar a presença de Deus. E quando você desejar a presença de Deus na sua vida, Ele se chegará até a ti. E aí eu comecei a relutar sobre esta palavra e Deus me mostrou a vida de Adão. Quando ele andava no jardim do Éden, todos os finais de tarde ele andava e procurava: Adão, aonde você está? Eu quero ter comunhão contigo. Há um desejo do coração de Deus ter comunhão com o homem. Amém? E mesmo quando Adão pecou e ele e Eva se esconderam, e Deus foi à procura de Adão e falou: Adão, aonde você estava? Ele estava indo normalmente falar novamente com Adão. Ele não estava julgando, ele já sabia o que tinha acontecido com Adão e Eva, que eles já tinham comido do fruto proibido, mas ele estava lá procurando ter comunhão. Ele não estava acreditando naquilo que havia acontecido, porque ele amava ter relacionamento com o homem. Foi para isso que ele criou o homem, para ter um relacionamento. É verdade isso? E aí, ele chega lá e Adão: Senhor, eu pequei. Qual foi a tristeza do coração de Deus? E para que ele pudesse voltar a ter esse relacionamento íntimo com o homem, ele teve que mandar seu filho Jesus para restaurar a comunhão com o homem. E hoje Deus quer uma intimidade novamente como aquela. Nós vimos que Deus teve uma comunhão íntima com quem? Com Abraão. Ele teve uma intimidade íntima com Moisés, onde ele falava pessoalmente, homem a homem. Não é tremendamente isso? Aí você vai dizer: pastor, mas isso é coisa do Velho Testamento, isso não acontece hoje em dia. Mas a minha palavra também diz, e a minha Bíblia diz, que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aquele Deus que falava com Abraão, aquele Deus que falava com Moisés, aquele anjo que apareceu para Gideão, escondido, malhando o trigo, este mesmo Deus busca hoje homens e mulheres com quem ele possa conversar, ter intimidade. Mas não numa intimidade que nós estamos vivendo hoje. Nós não vivemos intimidade com Deus. E aí nós pegamos a palavra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, e a palavra diz assim: orai sem cessar. Aí nós pegamos a palavra oração. A palavra oração é um monólogo ou é um diálogo? É uma conversa de uma pessoa só ou é uma conversa de 2 pessoas? É de 2. Então orai sem cessar quer dizer que Deus quer falar continuamente com você. Amém? Aí você ora.
você ora e Deus fala com Deus. Quem fala? O que você está vivendo hoje é monólogo ou é diálogo? Eu digo para você, você não precisa responder, você está vivendo um monólogo, porque você vem, despeja teu caminhão, você fala com Deus, mas você ouve a resposta de Deus? Deus fala com você? Deus responde você no ato? Deus fala audivelmente no teu ouvido, dizendo, ou fala no teu coração o que Ele quer de você naquele momento? A maior parte das nossas vidas em oração, nós temos apenas tido um monólogo e não um diálogo. E Deus está buscando pessoas hoje com quem Ele quer ter diálogo. E Deus tem feito umas coisas malucas. Deus tem feito coisas tremendas, chamando a atenção das pessoas. Lembra da história de Moisés, em Êxodo capítulo 3, quando ele estava levando o seu rebanho, apacentando suas ovelhas, e Deus apareceu para ele numa sarça ardente. Moisés podia ter feito duas coisas. Se eu for olhar a sarça, o rebanho pode se dispersar. Não é verdade? Mas aquilo chamou a atenção dele. E ele foi olhar o que era aquilo. Nunca tinha visto aquilo. Eu vou falar para vocês, amados. Ali era Deus chamando Moisés para uma intimidade. Deus estava chamando a atenção de Moisés sobre algo natural para chamar a atenção de Moisés. Deus podia ter falado com Moisés quando ele guardava o seu rebanho no curral, já junto com o seu sogro Jetro. Mas não foi isso que ele fez. Ele chamou o homem numa intimidade, sozinho, e disse: Moisés, eu quero falar com você. Numa intimidade jamais vista. Quando Deus falou com Samuel, 3 vezes o chamou. E o profeta falou: Samuel, vai dormir, eu não te chamei, eu não te chamei. E na 4ª vez ele falou: quando ele falar de novo, diga: eis que teu servo ouve, Senhor, fala. E quando Jesus estava com seus discípulos, eu tinha dispensado, e eles estavam andando para atravessar o mar, e de repente eles viram um vulto andando sobre o mar, e gritaram: é um fantasma, é um fantasma. E a Bíblia relata que Jesus tentava passar adiante deles e ir para outra margem. Jesus estava chamando a atenção dos seus discípulos para ver se eles estavam interessados nele. E quando gritaram: é um fantasma, Jesus veio até eles e eles tiveram comunhão. Da mesma forma, hoje Deus está chamando a tua atenção de uma forma com coisas sobrenaturais, e muitas vezes passam desapercebidas e você não tem notado. Deus tem chamado a atenção do seu povo. Deus está buscando homens e mulheres que queiram uma intimidade sobrenatural, jamais vista na atualidade sobre a face da terra. E vou dizer uma coisa que tem acontecido com muitas pessoas que estão aqui nesta igreja. Tem pessoas que de madrugada vão dormir, vão relaxar no seu travesseiro, na sua coberta, na sua cama, vão dormir. Mas chega uma certa hora da noite, você perde o sono e você não consegue dormir mais. E você pode olhar no relógio, é sempre no mesmo horário, é sempre na mesma hora, você acorda. Aí você levanta, vai tomar uma água, vai tomar algum comprimido e volta a dormir. Errado. Teve um meu irmão lá que falou: pastor, eu estou com esse problema. Eu fui falar com a psicóloga, que é uma pastora, e ela disse que isso é excesso de estresse. E todos os dias, 4 horas, o senhor, eu acordo e não consigo dormir mais. Eu falei: meu irmão, não é estresse não, é o Senhor chamando você para uma intimidade muito maior. E aí Deus colocou no meu coração um projeto maluco, doido que eu digo, porque Ele diz, Deus falou no meu coração um dia que eu fui orar com Ele às 3 horas da manhã. Eu me ajoelhei na minha sala, no sofá ali, para orar com Ele e falar com Ele. Ele falou audivelmente comigo, dizendo assim: fique de pé, meu servo, não quero você de joelhos falando comigo, senta do meu lado, pois eu quero conversar contigo. Veja o grau de intimidade. Deus, quando andava com Adão no jardim do Éden, Ele não pedia que Adão se ajoelhasse do lado dele. Ele falava: Adão, eu quero andar lado a lado contigo, eu quero passear contigo, eu quero conversar contigo. E essa mesma intimidade Deus quer restaurar hoje com a sua igreja. E você é a igreja do Senhor. Ele quer restaurar a sua intimidade com Ele, mas não nesta forma superficial da qual nós estamos vivendo hoje. Deus quer falar. E Deus tem falado, amados. E Deus tem falado nas madrugadas. Acorda a mim, começou a acordar a minha esposa. E começou a acordar muitas pessoas na igreja. E Deus falou: eu estou montando uma vigília. Não é sua, meu filho, não é do homem, mas é uma vigília que eu, como teu Deus, estou montando. Você fará algo por mim. Você vai falar para as pessoas que eu estou montando uma vigília. E que eu estou chamando pessoas para participar desta vigília. Mas a vigília que eu estou chamando é a vigília judaica. Não é romana, não é grega, não é brasileira. É judaica, onde uma noite é dividida em 4 vigílias. Das 6 às 9, das 9 às 12. Da meia-noite às 3, das 3 às 6. E Deus tem chamado para a vigília pessoas que orem da meia-noite às 3 e das 3 às 6 da manhã.
E tem acordado pessoas, e tem chamado você em muitas e muitas madrugadas. E quando você for chamado, e você pode olhar no seu relógio, comece a olhar, que sempre será no mesmo horário que ele vai te despertar. E você vai levantar, vai para a sua sala, vai para um canto escuro sozinho e vai falar: Senhor, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve, e Deus vai te falar. E Deus vai começar a te revelar coisas pelas quais você deve orar. E Deus vai começar a te revelar palavras. E Deus vai começar a te usar como instrumento para levar a sua mensagem por onde quer que você vá. E Deus sempre colocará uma palavra na sua boca. E você não temerá mais a nada e a ninguém. Porque o sobrenatural de Deus vai estar sobre a sua vida. E o sobrenatural de Deus vai sair da sua boca. E é isso que Deus está chamando uma igreja que ande no sobrenatural de Deus. Uma igreja que tenha intimidade com o Pai, como nos tempos antigos. E não de uma forma superficial, como estamos vivendo hoje. Intimidade com o Pai é falar com o Pai continuamente. Intimidade com o Pai é falar com Ele a todo instante e a todo momento. Mas também não só falar e ouvir Ele responder. E você ouve isso. Você experimenta isso nos dias de hoje. E se você não está ouvindo, Deus está te chamando nas madrugadas. Se eu perguntasse aqui, quantos têm acordado de madrugada e não conseguem dormir? Muitos. Quantos poderiam levantar a mão e dizer: eu estou passando por isso, pastor. Eu não sei o que fazer. Então eu digo: agora você já sabe. E a partir de hoje eu vou falar uma coisa triste para muitos que não têm isso. Você vai começar a ser incomodado. A partir de hoje você vai ser incomodado. Tá? Eu vou profetizar que o Espírito Santo comece a incomodar homens, mulheres, crianças, jovens, adultos. Que o Espírito Santo comece a incomodar seu coração. E você vai começar a receber um chamado de Deus. Aí, pastor, o senhor vai ter uma igreja poderosa neste lugar. A primeira vez que eu estive aqui, que foi naquele domingo, o senhor falava sobre avivamento. E o Espírito falou: o avivamento vai ser derramado. Porque a igreja vai receber esta palavra. E se levantará aqui uma igreja que ora. Não só ora, mas terá respostas imediatas de Deus para o seu coração. E aquelas ansiedades, aquelas perguntas que até hoje você nunca teve resposta, nessas intimidades de madrugada, Deus te falará. E Deus te responderá. E você começará a viver uma vida vitoriosa, uma vida vitoriosa tão maravilhosa, que você nunca experimentou na sua vida, porque Deus falou: 7 anos sobre este lugar, eu vou derramar da minha prosperidade. 7 anos. E este é o milagre que Deus quer manifestar na sua vida, neste período, para que você possa estar preparado para os próximos 7 anos. Você pode entender e receber esta palavra? Você acha que isso é doideira de Deus? Não é, porque eu experimento isso na minha vida. Eu e minha esposa começamos a experimentar isso. E teve um irmão que eu participei na célula, expliquei para ele, e ele falou: pastor, todos os dias eu acordo às 4 horas e não consigo dormir mais. Eu vou fazer o que o senhor está mandando. No outro dia, ele acordou às 4 e ele falou: pastor, você não imagina o que aconteceu. 4 horas da manhã, e Deus começou a colocar no meu coração que eu começasse a enviar mensagens através do celular, através do computador, para várias pessoas, que Ele foi colocando no meu coração e dizendo as mensagens que eu devia estar enviando para elas, às 4 horas da manhã. E quando as pessoas acordavam 5, 6 horas da manhã, a mensagem de Deus estava lá para elas. Ele falou: pastor, foi a melhor experiência da minha vida. Nunca mais vou rejeitar o chamado de Deus na minha madrugada. É tremendo isso. Você pode dizer: Senhor, mas eu não tenho nada para fazer na igreja, né? Já tem pastores, já tem obreiros, tem diáconos. Eu não sirvo para nada. Você serve sim. Quando você aceitar, buscar esta intimidade, Deus fará de você um homem, uma mulher poderosa na palavra, na oração, na unção, que jamais o mundo viu. E Deus escolheu este lugar. É por acaso o fato de eu estar aqui, vindo para Sergipe, Aracaju. A minha sogra faz um ano que ela mudou para cá. Ela morava na Bahia, estive há 2 anos lá. Eu não conhecia o Nordeste. Aí fui para lá. Aí eu venho para cá e eu creio que não existem por acasos. E o que Deus colocou no meu coração foi lá em Curitiba, lá no sul. 3.000 quilômetros daqui. E por que Ele colocou no meu coração? Eu tinha 3 palavras para entregar neste lugar. E eu falei: Deus, qual que eu vou entregar? O Senhor me colocou 3. E foi essa que Ele definiu. Porque desde o momento em que nós entramos aqui, tanto eu como a minha esposa, nós nos sentimos totalmente em casa neste lugar. E nós sabíamos que aqui havia um mistério de Deus. E há um mistério de Deus muito grande. Essa igreja é tremenda.
Eu me sinto muito, muito agradável e muito bem neste lugar. É como se eu sempre fosse deste lugar, não sei porquê. Mas eu quero dizer para você, meu amado, eu vou terminar a minha mensagem. Eu sei que ainda temos a ceia, né, pastor? Não sei se você vai fazer. Não vai? Amém. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu amado. Existe um desafio de Deus. Deus quer trazer você para uma intimidade muito grande. Então comece a escutar a mensagem de Deus no teu coração. Ele está te chamando. De madrugada, tá? Nós temos que sacrificar algo pelo reino de Deus. E Ele quer. Mas pastor, se eu fizer isso, eu vou acordar. Como é que eu vou trabalhar no dia seguinte, pastor? Aí eu digo, leia Isaías 41. Né? Que o Senhor renova as nossas forças. E Ele renova a gente. E é verdade. Sabe, é tempo de a gente não apenas ler as promessas de Deus, mas é começar a viver elas. Aquilo que a Bíblia fala, aquele que apenas escuta a palavra e não as pratica, é aquele que constrói a sua casa com base de areia. E quando vem o vento e vem a chuva, leva embora. Mas aquele que escuta, pratica a palavra de Deus, alicerça a sua casa numa rocha. E a palavra também fala, em 2 Crônicas, obedecei os vossos profetas e prosperareis. Quer prosperar este ano de 2014? E quando ele falou que este é o ano da oportunidade da igreja, é verdadeiramente o ano da oportunidade da igreja. Tá? Se você crer nesta palavra, se você tornar essa palavra rema na sua vida, se você permitir que ela desça ao seu coração, é isso que vai acontecer na sua vida. Será um ano da oportunidade que Deus está estabelecendo para esta igreja neste lugar. E vou dizer mais, Deus só age na sua vida até onde você consegue crer nele. Tá? Se você consegue só crer até a parte da salvação, da palavra de Deus, Deus só vai agir você na parte da salvação. Mas se você consegue crer que Deus também levou naquela cruz as tuas enfermidades físicas e da alma, Ele também vai exercer a cura na sua vida. Tá? E se você crê também que Deus levou as tuas maldições naquela cruz, Ele também vai quebrar as maldições na sua vida. E aí o poder de Deus vai ser completo na sua vida. Então eu falo, Deus ele age na sua vida até onde você consegue crer nele e nas suas promessas. Creu, acontece. Então nós temos que começar a crer e praticar esta palavra maravilhosa. Eu amei as palavras que eu recebi neste lugar. Foram tremendas, me edificaram tremendamente. Não é puxa saco não, pastor. Tá? Mas nós fomos muito edificados pela palavra que nós recebemos aqui. E outra, tomamos posse para a nossa vida. 2014 vai ser o ano da nossa oportunidade também, pastor. Pode ter certeza disso, tá? Vamos estar lá no sul vivendo essa mesma oportunidade lá, em nome de Jesus. Então, meus amados, e a última coisa que eu quero deixar. O pastor pregou sobre a saída do Egito, né? Aí agora vocês vão entrar na terra prometida. 2014 é a terra prometida de vocês, igreja. Agora só não cometam a falha que os 10 espias fizeram. Não murmurem. Não murmurem. Não murmurem. Isso é a derrota de toda a casa que serve ao Senhor. Aqueles 10 espias murmuraram e tiveram que voltar todo Israel por mais 38 anos andar por aquele deserto. Tá? Tiveram que morrer no deserto para que a sua geração pudesse ser a geração abençoada. E quando o crente recebe uma palavra poderosa, dada pelo anjo da igreja, pelo profeta da igreja, e quando ele recebe esta palavra, ele tem que pegar, agarrar ela, levar para casa, guardá-la no seu coração e viver ela. Mas quando ele começa a olhar para ela, e começa a olhar para o pastor, para o anjo da igreja, começa a criticar a palavra que foi dada, a palavra que foi liberada, e começa a murmurar contra ela, ele já escreveu e determinou a sua derrota. E aí você culpa depois que no final do ano a sua vida não deu nada certo, que não foi o ano da oportunidade da sua vida. Não foi porque você murmurou. Não murmura não, se apodere da promessa e viva ela. É verdade, amados, vamos ver uma vida diferente. Nada é por acaso na sua vida. Diga isso para o seu irmão, nada é por acaso. Se você é visitante neste lugar hoje, não foi por acaso. O Espírito Santo trouxe você. E se você veio para escutar essa palavra, porque Deus assim o quis. E basta. É simples assim a palavra de Deus. Vamos viver um evangelho dinâmico, um evangelho para frente, alegre. Tá? E outra coisa, no mundo, você precisava ver para crer. No reino de Deus, você crê para ver.
E quando Deus te falar nas madrugadas, não pergunte, mas por que, Senhor? Não pergunte, apenas obedeça. Tá? Obedeça, obedeça, obedeça. Não pergunte por quê. Para quê, Senhor? Não pergunte. As maiores loucuras que eu fiz na minha vida, no reino de Deus, foi quando eu não questionei o meu Deus. Porque isso é andar por fé. Porque é fácil eu fazer algo para o Senhor Jesus, se eu já sei de antemão o que vai acontecer lá na frente. Não é fácil? É andar por fé isso? Andar por fé é quando Deus diz, meu servo, vai lá que eu vou abrir tua boca, eu vou colocar as palavras na tua boca. Aí você vai falar, e você não sabe o que dizer. Aí tu vai lá, não tem palavra nenhuma para falar. Mas quando tu sobe no altar, Deus começa a usar você. Então isso é fé, porque você confia plenamente no Senhor, não sabe o que Ele vai usar você para falar, mas na hora Ele usa, porque você está confiando nele. Essa é a diferença. Por 10 anos eu estive ministrando na Shekinah de Brasília. E lá acontecia coisas que eu nunca vi em lugar nenhum, igreja nenhuma até hoje. Era uma igreja apostólica, profética, e lá vi coisas doidas. E uma das coisas malucas que um dia Deus me mandou fazer naquele lugar, que nós tínhamos a explosão espiritual, e Deus falou assim, meu servo, vai lá e diga para aquele povo, e diga para eles que hoje você vai mostrar o quão maluco é o Deus que você serve. Eu falei, Senhor, isso é doideira, não posso falar um negócio desse. Deus falou, e eu fiz uma igreja toda marchar, como um grande exército, debaixo de uma unção. Deus pegou aquela igreja toda e ela marchava, de olhos vendados, sem ninguém enxergar ninguém, ninguém trombava em ninguém. Uma igreja toda marchando e guerreando. Que loucura é isso? Isso é batalha, era uma igreja de batalha espiritual. Nós fazíamos loucuras, que eu não vou estender muito, mas eram loucuras que Deus usava para fazer, e aconteciam cada coisa que você não imagina. E Deus vai fazer essas doideiras aqui, tá? Deus vai levar você a sobrenaturais que você nunca viu. Deus vai levantar jovens, crianças aqui com unções tremendas. Vai levantar os velhos neste lugar. Amém, igreja? Você pode receber uma palavra dessa da sua vida? É meio difícil crer, mas Deus com o tempo vai confirmar isso no teu coração. Apenas eu quero dizer, quando você não conseguir dormir de madrugada, lembre-se dessa palavra. Deus quer você na vigília dele, não do homem. Na vigília de Deus. Ele quer você na intimidade. Pastor, o senhor não precisa, pode eliminar o ministério de oração dessa igreja, porque vai ter gente orando de madrugada inteira aqui. É só distribuir as petições que o senhor quer que a igreja ore, porque vai se levantar uma igreja toda. Porque essa igreja toda vai orar de madrugada a partir de hoje. Porque o Espírito Santo vai incomodar todos de madrugada, sem exceção. Quem aceita esse desafio de ser acordada pelo Espírito Santo de madrugada? Levanta sua mão, quero ver quem é corajoso neste lugar. Você aceita um desafio desse? Você não está falando para mim, né? Está falando para o Senhor Jesus, tá? Então se entenda com ele. O pastor só vai cobrar. Aí você vai chegar, pastor, eu fui chamado 2 horas da manhã para orar. Ele vai pegar, vai montar o esquema dele, vai anotar. Falando de tal, está orando às 2 horas na vigília do Senhor, e Deus está mandando ela orar por isso. Glória a Deus. O pastor só vai controlar o negócio aqui. E no final vocês vão ter uma surpresa. Quando montar aquele esquema todo, pastor, o senhor vai cair de costa. Com aquilo, a direção que Deus vai estar te dando para esta igreja. E Deus vai usar cada um de vocês para auxiliar o ministério deste homem neste lugar, junto com a sua esposa e com os demais pastores desta igreja. Homens que não foram escolhidos por ele, mas que foram escolhidos debaixo da graça do Senhor. Pessoas que têm uma unção tremenda. Então eu quero dizer para você, honre a autoridade que está posta sobre a sua vida. Pois toda a autoridade foi posta por Deus. Você coloque debaixo dessa autoridade. Sirva ela. E uma coisa especial, guarde os seus pastores com muita oração. Tá? Eles são homens de Deus. São homens que oram, que buscam, que intercedem por você na madrugada. Mas eles precisam da sua oração. Eles precisam ser guardados pela igreja. Tá? Nós pastores somos guardados pela igreja. Através da oração. Isso tem sido uma falha muito grande. Eu fico triste quando vejo pastores tendo seus ministérios arrebentados. Eu digo, a igreja não está orando pelos seus pastores. Porque uma igreja que ora pelos seus líderes, eles jamais serão abalados, eles jamais serão destruídos. Aprendam isso, amados. É o mínimo que você, como homem e mulher, pode fazer, é interceder pelos teus líderes. Porque eles zelam pela tua alma nas madrugadas. Então, como igreja, nós temos muito mais tarefas a fazer. Somos muito mais importantes que você possa imaginar. Você faz parte de um corpo vivo que está reunido neste lugar. E
não podemos quebrar uma aliança que existe entre nós em Cristo Jesus. Não quebre jamais a aliança com o seu pastor murmurando contra ele, mas abençoa. Mesmo quando você não entender a sua atitude, levante a sua mão e o abençoe. E quando tiver dúvidas, consulte-os. São pais sobre a vida de vocês para vos abençoar ricamente. Amém, amados? Vamos ficar de pé. Eis uma nova igreja tremenda que está crescendo neste lugar. E eu tenho certeza que eu vou ouvir falar muito desta igreja. E vou dizer mais. O avivamento sobre o Brasil não vem do sul, ele vem do nordeste. Vocês não sabiam disso, não? É verdade, amados. Nós falamos muito sobre isso lá. O avivamento não vem do sul, vem do nordeste. Porque aqui tem um povo que é quente. Um povo que dança. Tá? A gente é muito gelado lá, gente. Tá? Eu já estou um pouco mais maleável. Mas a descendência europeia é bem diferente, né, da brasileira como um todo. E como eu tenho uma descendência totalmente alemã e russa, você imagina a confusão que é. Com mais gaúcho junto, então, isso aí é um caos. Mas a gente adora dançar um fandango, aí vai. Mas fora isso, gente. Então eu digo, e Deus tem confirmado, vocês são um povo escolhido para avivar o Brasil. E vai começar por aqui. E Sergipe começará por este lugar. Vocês vão avivar este lugar. Aracaju será abalada por esta igreja. E você é a igreja neste lugar. Então se levante, se una, seja um só homem, numa unidade exclusiva. Porque assim, quando eles estavam construindo a Torre de Babel, aqueles homens eram um só. Deus falou, olhou para baixo e falou: se eu não intervir, esses homens vão realizar o seu propósito, porque eles são um só. E aí Deus interviu e misturou a linguagem deles, porque senão eles iriam atingir o objetivo deles, que não era agradável ao coração de Deus. Mas quando nós estamos no mesmo objetivo de Deus, e somos um só na presença de Deus, nada vai abalar este lugar. Vocês vão conseguir revolucionar esta nação toda com o evangelho do Senhor. Então sejam um só, sejam aliançados, sejam fortes, e não permitam que nada venha abalar a vossa fé. Tá? E que nenhum inimigo tenha autoridade para se filtrar em vosso meio, para causar divisão ou confusão. Eu digo mais, se você não está contente, você está no lugar errado. Mas se contente com este lugar, porque é o escolhido do Senhor neste lugar, para esta época, para este momento. Se unam como um povo só. Se amem. Quebrem as barreiras. Não é mais tempo de ressentimento. Não é mais tempo de mágoa. Tem muita gente magoada, muita gente ressentida neste lugar, com seu irmão, com pais em casa. Tem muita gente magoada neste lugar. E o Espírito está me falando, muita gente ressentida neste lugar com os pastores. Então é tempo de acertar, é tempo de chegar, é tempo de se prostrar, é tempo de se abraçar e dizer: para que perder tempo magoado e ressentido, quando eu posso experimentar o melhor de Deus na minha vida hoje? Tem pessoas que precisam liberar o perdão sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida do seu cônjuge, e estão presos nesse sentido e não conseguem experimentar as maravilhas de Deus na sua vida. Sofrem espiritualmente, não vivem o melhor de Deus na sua vida. Vivem muitas vezes miséria, tristeza na sua casa. Mas quando vem para a igreja, coloca a sua máscara e vem dizer: ai, obrigado, Senhor, eu te adoro. E o Senhor diz: volta para casa, conserta a tua casa, conserta a tua casa, libera o perdão. Para que andar magoado, meu irmão, minha irmã? Olha ao seu redor. Somos todas pessoas iguais. Temos a mesma aliança chamada Jesus Cristo. E há pessoas que estão presentes aqui, pastor, que estão chateadas um com o outro aqui dentro. E mesmo assim ainda acham que podem tomar a ceia. Não pode. Deixa a tua oferta no teu altar. E se te lembrares, e tu quando levares a tua oferta no altar de Deus, se te lembrares que alguém tem algo contra você, deixa a tua oferta, vai lá e conserta. Mesmo que você não tenha culpa, mas vai lá e peça perdão. Mesmo que não foi você que fez errado, vai lá e peça perdão. E depois venha oferecer a tua oferta ao Senhor. Isto é igreja.
que ama o Senhor seu Deus com todo o seu entendimento, de todo o seu coração, com toda a sua alma, e ama a seu próximo como a si mesmo. Isto é igreja. E mesmo a igreja muitas vezes tendo muitas dificuldades, ainda é o melhor lugar para uma pessoa estar, é a casa de Deus. E você está no lugar certo nesta noite, porque Deus está te chamando aqui para renovar a sua vida, para transformar a sua vida. Baixe sua cabeça. Coloque na presença de Deus, você que está magoado e ressentido com uma pessoa, não consegue perdoar essa pessoa que te machucou. Coloque ela no altar de Deus e diga: Senhor, neste momento no mundo espiritual, eu estou liberando o meu perdão sobre a vida dessa pessoa. Por mais que você não queira no teu coração perdoá-la, mas diga apenas isso: no mundo espiritual, Senhor, eu libero o meu perdão em obediência à tua palavra, não à minha vontade. E Deus fará o resto por você. E diga: Espírito Santo, eu estou me propusando, estou me colocando à disposição para te servir nas madrugadas, para ser um grande intercessor. Chama-me, Senhor. Chama-me, Espírito Santo. Eu quero ouvir tua voz. Senhor, eu quero ter um diálogo contigo a partir desta noite. Nesta madrugada que virá, eu quero falar contigo, Senhor. Eu quero ouvir a tua voz. E Ele vai falar. Eu vou dizer mais. Há muitas pessoas, pelo fato de não perdoar e ter mágoa e ressentimento, não conseguem a cura física. Não conseguem a cura física. Libera o teu perdão, libera o teu ressentimento, libera a tua mágoa, e Jesus vai curar, e Jesus vai te restaurar, e Jesus vai te levantar em todas as áreas da sua vida. Eterno Deus, Pai soberano, Criador dos céus e da terra, eu invoco, Senhor, o teu santo nome, eu invoco a tua santa presença sobre este lugar. Eu quero pedir que tu venhas resplandecer com poder o teu rosto sobre este povo, sobre esta igreja do avivamento. Tu venhas derramar da tua graça, da tua unção, do teu poder, manifestando cura, manifestando libertação e trazendo uma nova unção sobre este lugar, conforme foi profetizado, conforme foi liberada a tua palavra profética. A vitória está sobre este lugar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Runarturi Manassai. Huramanarturi Manashai. Levante as tuas mãos e comece a cantar esse cântico, mas de todo o seu coração. Fecha os teus olhos e deixa o Espírito Santo inundar você neste momento, neste lugar. Ele quer trazer o sobrenatural sobre a sua vida agora. Esqueça quem está do seu lado. Como ato profético, levante as tuas mãos e receba o que o Espírito quer fazer na sua vida.
Começa a marchar junto. Vai. Marcha. Deus quer mover. Deus quer trazer um novo mover neste lugar. A começar pela sua vida. Escute a batida. Vai. Quando vocês forem um só, o poder de Deus vai descer. O fogo de Deus vai descer neste lugar. Isso começa através do louvor. Começa através da marcha. Deixa o Espírito te levar. O Espírito vai te dar uma ordem para você marchar, para você correr, para você pular. O Espírito vai te ordenar a fazer coisas malucas que você nunca fez. Vem encher este lugar, Espírito. O coração inunda. Aleluia. Glória, Senhor. Vindo aqui. Inunda. Aleluia! Coração começa a dançar. Deixa o Espírito te levar. Deixa ele te levar pela igreja. Começa a caminhar pela igreja. Começa a cantar. Começa a dançar. Deixa o Espírito fluir no teu coração. Aleluia.